bem-vindos a mais um programa Nossos Direitos. O nosso entrevistado de hoje será o promotor de justiça titular da comarca de Belém de São Francisco, o doutor Rodrigo Amorim da Silva Santos. Boa noite, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, professor Flauber. Eu me sinto muito honrado inicialmente com o convite que me foi feito e espero contribuir com o programa com algumas informações, do Ministério Público, dentre outros do mundo jurídico, que acredito que sejam bastante interessantes para quem atua primordialmente na área jurídica ou que tem interesse pela questão jurídica e do direito de forma geral. Certamente será uma grande contribuição a sua presença aqui para nosso programa, inclusive para advogados, estudantes de direito, estagiários e serventuários da justiça ou não, que tenham dúvidas a respeito do que vem a ser o Ministério Público, a função e tudo mais. Então, doutor Rodrigo, dando início à nossa entrevista de hoje, eu gostaria de saber o que é que levou o senhor a optar pela carreira jurídica e principalmente a ingressar nessa área do Ministério Público, a promotoria de justiça. O que é que lhe levou a essa escolha, ser promotor de justiça? Pois bem, Flauber, hoje eu posso dizer que o ponto principal que me fez optar pela carreira do Ministério Público é a autonomia e a liberdade que o cargo oferece para que eu possa desempenhar e buscar a melhora da sociedade, promovendo justiça, buscando os direitos das pessoas vulneráveis, direitos sociais relevantes, direitos individuais indisponíveis, e em que pese a importância de outras carreiras, como as procuradorias de Estado, procuradorias de município, dentre outros, como a magistratura, que tem um relevantíssimo papel social e pivô do sistema judiciário, que é o juiz. No Ministério Público, eu me identifico no sentido de ter essa liberdade, de buscar a tutela dos direitos a partir do momento que eu os identifico. Então, diferentemente de procuradorias de município ou de Estado ou advocacias gerais da União, e PFNs também, Procuradorias de Fazenda Nacional, que existe uma certa vinculação da sua atividade ao órgão pelo qual o senhor está submetido. Então, se eu atuo como procurador de Estado ou município, eu estou vinculado aos interesses daquele órgão. Se eu atuo como o juiz, apesar de ter ampla demanda, existe um pouco mais de engessamento, porque há necessidade de que algumas demandas cheguem ao juízo para que ele tenha total liberdade e autonomia com o poder final de decisão. E eu, no Ministério Público, acabei me encontrando diante de todas essas possibilidades, de ter liberdade para atuar em prol da justiça, como o próprio cargo, a nomenclatura do cargo deduz, promotor de justiça, e efetivamente perseguir essas demandas no meu dia a dia, levando algumas vezes ao judiciário, quando eu não consigo compor extrajudicialmente, ou resolvendo as demandas internamente dentro do meu gabinete, com reuniões, audiências públicas e termo de ajustamento de conduta, dentre outras demandas. Então, esse é o motivo. Certo. Doutor Rodrigo, qual a função específica do Ministério Público? Porque muita gente acha que é apenas acusar, e a gente sabe muito bem que é da área que não é isso. Então, seria bom se eu pudesse esclarecer para a população qual a função do Ministério Público, que tipo de ações, problemas podem ser resolvidos pelas pessoas do Ministério Público. Se podem procurar diretamente o Ministério Público, ou se antes tem que passar por uma delegacia, como é que se dá essa questão de levar problemas diretamente ao órgão institucional? Pois bem, Flauber, esta é uma questão bastante interessante e que, de certa forma, causa um certo tipo de confusão, principalmente para as pessoas que não atuam diretamente na área jurídica, e fazem uma certa confusão até com a nomenclatura dos cargos. O promotor de justiça, o procurador do Estado, o procurador de justiça, o defensor público. Existe realmente inicialmente uma dificuldade de entendimento, mas cada um desses órgãos tem uma atividade precípua. Alguns órgãos têm atividades que
andam parelhas e se separam. Não é diferente a situação do Ministério Público, que tem uma atividade delimitada pela própria Constituição Federal, previsto nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, dá o arcabouço geral de atuação do Ministério Público. É uma limitação constitucional. Por outro lado, é uma limitação que dá ampla margem de atuação, porque, segundo o texto da Constituição, por regra, compete ao Ministério Público defender a ordem jurídica, tutelando os direitos sociais relevantes e os direitos individuais indisponíveis. E o que seria efetivamente isso? Traduzindo, compete ao Ministério Público atuar em todas as demandas demandas sensíveis à sociedade, demandas em que haja uma repercussão social relevante, que tenha um impacto na sociedade, demandas que repercutem de forma geral, como questões envolvendo o meio ambiente, poluição sonora, poluição de rios, das ruas, poluição do meio ambiente do trabalho, que tem um ramo específico do Ministério Público que atua nisso, mas a defesa de forma geral e ampla dos grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, grupos de pessoas idosas, em questões de saúde, tutelas de saúde, de educação. Então, todas essas demandas coletivas e gerais que impactam a sociedade como um todo, é de atribuição do Ministério Público fazer a tutela. E algumas vezes o Ministério Público pode atuar, inclusive, individualmente, através de demandas individuais, através de ações civis públicas individuais, quando se vislumbre um direito indisponível, por exemplo. Uma situação de tutela de saúde. Há determinada medicação que a pessoa necessita fazer uso de forma urgente, contudo, o município ou o Estado, a depender de quem seja a competência para fornecer, apesar de ser uma competência solidária, mas existem divisões administrativas internas que atribuem aos municípios e estados, aos municípios demandas mais básicas, aos estados demandas mais complexas, e algumas demandas, quando se chega, a título de exemplo, nessa questão da saúde, quando se chega numa situação em que todos os meios para que aquela questão administrativa, aquela questão que foi levada ao Ministério Público, não pôde ser resolvido de forma administrativa, através de expedição de ofícios, encaminhamento às partes, ou então uma negativa do próprio município ou do Estado de fornecer aquela medicação, ou em caráter de urgência ou não, há a possibilidade de um ajuizamento de uma ação civil pública em individual. Mas não é o foco da atuação do Ministério Público, que, pela sua própria natureza, busca atender a demandas que têm uma repercussão coletiva e um cunho social relevante. E é o foco hoje do Ministério Público. O senhor me fez uma pergunta específica quanto às polícias e o Ministério Público e essa relação. Sim. Primeiro, tenho de colocar que, por muito tempo, o Ministério Público carregou a pecha de ser o órgão incumbido da acusação, quase que especificamente, como muito tempo conhecido como promotor de acusação. E com o desenvolvimento após a Constituição de 88, isso ficou demonstrado até pelas competências apresentadas trazidas pela Constituição Federal, atribuindo ao Ministério Público, ficou demonstrado que não é especificamente um promotor de acusação, mas um promotor de justiça. Não temos como desconsiderar a função primordial do Ministério Público nas demandas nas demandas criminais, porque, queira ou não, até por uma imposição constitucional, a demanda criminal é privativa do Ministério Público. Sendo assim, inafastável a atuação do Ministério Público na seara criminal como algo extremamente relevante na atuação do Ministério Público. Cerca de 65%, eu posso dizer, sem maiores dados, nada formal, mas pela minha percepção na atividade do dia a dia,
entre 60% a 65% da minha demanda no Ministério Público é envolvendo direito penal e as ações criminais. Por outro lado, existem uma outra gama de direitos, como já tinha citado, direitos sociais relevantes, que são também tutelados pelo Ministério Público. E a relação com a polícia, eu tenho de informar que o Ministério Público exerce uma relação de controle da atividade policial. Até porque o delegado de polícia, como autoridade policial, ele tem a responsabilidade de receber todas as demandas criminais que ele tem conhecimento da sociedade, ou de ofício, ou por denúncias da própria sociedade, e pela própria atividade desenvolver as suas competências para trazer subsídios suficientes para que o Ministério Público possa analisar se é cabível o ajuizamento de uma ação criminal, uma denúncia, se há necessidade de novas diligências para a formação da opinião delicti, ou se é caso de arquivamento do inquérito, caso não se apure. Mas a porta de entrada principal das demandas criminais é através da delegacia de polícia, através do delegado de polícia, sem descartar a hipótese de, em questões excepcionais, essa demanda chegar através do Ministério Público, que, entendendo ser um caso de apuração criminal, requisitar da autoridade policial que se instaure o inquérito policial para apurar as possíveis práticas de crime. Okay. Existem, inclusive, alguns entendimentos até doutrinários, né, dizendo que o Ministério Público ele não seria o órgão acusador, mas, na realidade, ele é o defensor da sociedade. Exatamente, Flávio. É isso? Exatamente. Nesta questão, é bastante importante frisar que exatamente nesse ponto, o promotor de justiça não está vinculado especificamente com a busca incessante de uma condenação. E isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes pode se passar no senso comum das pessoas que a busca do promotor de justiça é a condenação a qualquer custo. E não. É muito não raro de acontecer em determinadas situações, o promotor de justiça, tanto em audiências criminais realizadas nos gabinetes, nas salas de audiência do juiz, quanto inclusive nas sessões de tribunal do júri, que tem uma participação popular mais exacerbada, através tanto da plateia quanto dos jurados, que são pessoas comuns do povo, que o Ministério Público, uma vez identificando que não há elementos de prova suficientes para uma condenação, ou que não há materialidade, não há elementos que digam que aquela conduta criminosa aconteceu, é não só perfeitamente possível, mas é uma obrigação do órgão ministerial, do promotor de justiça, requerer a absolvição, ou se já estiver dentro do processo, ou se ainda na fase pré-processual, em sede de inquérito policial, antes de oferecer a denúncia, se vislumbrar possibilidade de novas diligências, requisitar o delegado, especificar as diligências que entende-se necessárias para que haja uma garantia, uma segurança na propositura. E se, após esse período, não houver novos elementos e não houver não houver indícios de materialidade e de autoria, é dever, inclusive, do Ministério Público não oferecer a denúncia e, se o processo estiver caminhando, pedir, inclusive, a absolvição, se for o caso. Certo. Então, Rodrigo, assim, dentro da sua função, né, do órgão ministerial, quais as maiores dificuldades que o senhor encontra para a execução do seu trabalho? Bom, Flauber, para a execução do meu trabalho, a grande dificuldade que eu encontro hoje é a conjectura econômica e política do país. E por que eu falo isso? Porque, primordialmente, a atividade do Ministério Público, como eu já tinha colocado, é a tutela de interesses sociais relevantes e interesses individuais indisponíveis, além da proteção do regime democrático, com a participação da população em todos os atos da vida democrática do país, como as eleições, colocando pessoas representantes do povo que vão ter as suas legislaturas e vão decidir os rumos do país, do estado e do município. Mas a questão da minha maior dificuldade hoje na atividade é equacionar
Não que seja uma obrigação minha, porque cada ente tem sua responsabilidade, o Poder Executivo tem a sua responsabilidade, recebe repasses e tudo, mas a minha grande dificuldade é, diante de uma gama de interesses sociais relevantes, individuais e indisponíveis, demandar do Estado que esses interesses sejam atendidos, tanto no âmbito de educação, saúde, transporte, segurança, e saber que tudo isso tem um gasto, tudo isso é custoso, tudo isso vem de um mesmo cofre. Como eu já tinha colocado, sei que não é uma responsabilidade, não é uma competência do Ministério Público administrar esses valores. Os prefeitos, os governadores, que são os chefes do Poder Executivo, e eles que têm essa obrigação de resolver esse problema. Mas, diante dessa gama de demandas, e que demandas custosas, porque demandas de saúde envolvem um vultoso importe financeiro, de educação também. Temos uma zona rural aqui em Belém de São Francisco que é um município com uma extensão territorial bastante grande, e daí já dá para ter uma noção do custo que é para o Estado de forma geral, município, Estado, para cobrir, apesar de ser uma obrigação, mas a responsabilidade e o custo que é cobrir. E assim, diante de todas as demandas que eu tenho, eu demando saúde, demando educação, demando assistência ao idoso, à criança, ao adolescente, a manutenção de presídios, de cadeia pública, de limpeza de rua, de regular funcionamento dos hospitais, assistência social, e tudo isso existe o problema da limitação financeira do Estado como um todo. Então, a negociação que é inerente à atividade, que é uma solução que encontra um grande entrave, de forma geral, na limitação financeira, orçamentária do Estado em poder cobrir todas as demandas. Então, a gente, com muito diálogo, com muitas sentadas com os órgãos, tenta driblar essa situação para achar a melhor solução para atender as demandas da sociedade. Ok. Doutor Rodrigo, vamos fazer agora um pequeno intervalo e eu gostaria de deixar aqui no ar a pergunta já para o próximo bloco, para vocês que estão nos assistindo poder, se gostaram, dar uma compartilhada para os seus amigos e dar sua curtida aí no nosso programa. E queria dizer também que vocês podem nos ajudar a fazer esse programa, mandando inclusive perguntas que a gente vai ver se pode ser feita aqui no ar. As que não forem possíveis pelo nosso tempo, a gente promete que será respondida depois por meio de e-mails, ok? A pergunta que eu gostaria de deixar no ar, doutor Rodrigo, é se o senhor poderia destacar pontos positivos e negativos na sua atuação, né, como membro do Ministério Público. E daqui a pouquinho o senhor responde. Vamos fazer. O seu provedor de internet. Programa Nossos Direitos. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em Belém do São Francisco. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Estamos de volta com o programa Nossos Direitos. Estamos entrevistando hoje o promotor de justiça, Dr. Rodrigo Amorim, titular aqui da comarca de Belém de São Francisco. Antes de entrarmos no intervalo, nós temos uma pergunta para o senhor, Dr. Rodrigo, que seria se o senhor poderia destacar, né, os pontos positivos e negativos de sua atuação como membro do Ministério Público. Compreendo. Bom, Flauber, é uma
pergunta que minha resposta é única. Eu não enxergo hoje pontos negativos na minha atuação, assim, nas minhas possibilidades de atuação, tendo em vista, como eu tinha informado no bloco anterior, a plena liberdade que o Ministério Público confere ao membro, que a Promotoria de Justiça oportuniza em termos de atuação. Dentre os princípios que regem o Ministério Público está o da independência funcional, né? Unidade de dependência funcional, e essa independência funcional, ela confere justamente essa possibilidade de acordo com a minha consciência e amparado pelas normas legais, pela Constituição Federal e normas infralegais, poder buscar o melhor direito para a sociedade. E exercer uma atividade na qual o órgão, o Ministério Público, lhe oferece estrutura para isso, lhe confere estrutura não só física, mas estrutura normativa e legislativa para isso, com poderes inerentes à sua função. Isso dá um conforto, isso dá uma felicidade muito grande em poder exercer as atividades. Algumas dificuldades, sim, no exercício da atividade. Nem sempre se agrada a todos os interesses. Muitas vezes, na atividade ministerial, se desagrada muita gente, mas não estamos no Ministério Público para agradar ou deixar de agradar, mas sim buscar o que é melhor para a sociedade, sempre agindo com critério de razoabilidade, né, e dentro das possibilidades de atuação. Mas, em razão disso, digo que não tenho não vislumbro pontos negativos na atuação do Ministério Público como promotor de justiça, e apenas pontos positivos, apesar de algumas dificuldades de estrada que fazem parte. Tranquilo. Doutor Rodrigo, quais são os casos assim, mais frequentes que costumam aparecer lá na promotoria? Bom, com relação às demandas que mais aparecem na Promotoria de Justiça, como já tinha mencionado, hoje a questão criminal, que por muito tempo sopesou sobre os ombros do Ministério Público, ainda continua pesando, mas dividindo, né, o espaço com outras demandas, mas as demandas criminais hoje ainda são as que mais tomam espaço no Ministério Público. Por ser privativo, né, do Ministério Público, a ação penal, essa demanda ainda é bastante elevada. Diferentemente da defesa, que a atividade é disseminada, a defesa no processo criminal é disseminada por inúmeros advogados, disseminada de forma muito importante pela Defensoria Pública também. No caso criminal, no âmbito criminal, existe sim uma exclusividade do Ministério Público na atuação, e isso, de certa forma, gera um volume de processos relevantes na atuação do Ministério Público. Contudo, aliado a essa questão criminal, temos muitas demandas, muitas mesmo, extrajudiciais, de tutelas de direitos de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. O Ministério Público atua muito em parceria com o Conselho Tutelar e o CREAS e o CRAS, que são órgãos muito importantes na estrutura dos municípios, que são esses órgãos que atuam diretamente na rua, que têm contato mais próximo com as crianças e as pessoas idosas e pessoas deficientes em estado de vulnerabilidade. Esses órgãos têm conhecimento técnico, por regra, composto por psicólogos, assistentes sociais, que têm condições de analisar aquela situação de vulnerabilidade, fazer estudos quanto àquela questão, e essas demandas todas são levadas para o Ministério Público, porque, com base nesses subsídios, e por se tratarem de direitos sociais relevantes, né, como dito, ou individuais, ou direitos indisponíveis, né, direito à saúde, educação, desse grupo de pessoas vulneráveis, essas demandas são levadas para o Ministério Público através desses outros órgãos, não só pela delegacia de polícia, que atua especificamente no âmbito criminal, mas outros órgãos da estrutura do município, como CRAS, CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o Conselho Tutelar, os Centros de Referência de Assistência Social também, o CRAS. Todos esses órgãos também não atuam no âmbito criminal, mas levam demandas sociais para a Promotoria de Justiça para que haja
a tutela desses direitos, ou com a atribuição de curatela a uma criança, ou a destituição de poder familiar de um pai ou uma mãe que agiu de forma negligente com a criança ou adolescente, ou a verificação de responsabilidade no caso de maus tratos aos idosos, as pessoas portadoras de deficiência, questões de abandono e tudo mais. Fora as questões internas de município, que é uma atribuição bastante relevante também e exclusiva do Ministério Público, que é a verificação dos atos de improbidade administrativa que são praticados por membros do Poder Executivo, detentores de mandato, prefeitos, vereadores, e nos casos de verificação de atos de improbidade administrativa, mau uso do dinheiro público, violação dos princípios de moralidade, impessoalidade, todos previstos na lei específica, né, da Lei de Improbidade Administrativa, essas demandas todas são apuradas também no Ministério Público. A má utilização de recursos públicos, o Ministério Público tem uma estrutura específica para análise desse material. Às vezes, por vezes, posso solicitar das prefeituras a documentação contábil das contas da prefeitura. Se eu tiver dificuldade de análise, o Ministério Público tem uma estrutura de profissionais da área de contabilidade e administração, dentre outros profissionais, que têm conhecimento técnico para analisar essas questões. Inclusive, os tribunais de contas, que, analisando as contas que são enviadas para o Tribunal de Contas, e em caso de verificação de irregularidades, são remetidos para as promotorias de justiça na comarca para apuração e consequente verificação de atos de improbidade. Ok. Já que o senhor tocou nesse assunto, não há como eu não lhe fazer a próxima pergunta que eu estava querendo fazer, que é com relação à evolução do Ministério Público. Principalmente hoje que a gente vê casos e mais casos de escândalo aí no país, né? E a atuação do Ministério Público, principalmente na área federal, tem sido relevante para poder apurar esses casos e chegar onde estamos chegando hoje no país, né? Acabando com essa impunidade. Então, ao seu ver, o Ministério Público realmente teve essa evolução que a gente tem percebido? Em que áreas e a que aspectos o senhor poderia atribuir essa evolução? Em que sentido se deu? O que foi que houve para que houvesse essa evolução do Ministério Público como está sendo hoje? Pois bem, Flauber. A minha percepção quanto a essa evolução do Ministério Público, primeiramente, tem como divisor de águas a Constituição de 88, que trouxe uma nova roupagem para o Ministério Público, né, na tutela mais uma vez, de direitos indisponíveis, sociais relevantes, mas também do regime democrático. E o que ocorreu de 88 para cá, com o amadurecimento das atividades do Ministério Público, que deixou de ser um órgão que, pelo senso comum, era responsável apenas pela acusação e processos criminais, passou a se perceber que o Ministério Público tem uma importância muito grande e, diante de todas as prerrogativas que o cargo oferece, em termos de poder de requisição, requisição de interceptações telefônicas e análise de atos de improbidade administrativa, juntamente com o poder exclusivo de tutelar as demandas criminais, verificou-se que, com o amadurecimento da instituição, que o órgão que melhor poderia tutelar esses interesses, melhor poderia combater a corrupção no país, seria efetivamente o Ministério Público. Por quê? Diante de todos esses elementos, para que a corrupção seja combatida, ela parte ainda mais no nível de Lava Jato, ela parte de um alto escalão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e, infelizmente, há uma dificuldade de acesso a esse grupo, a essa casta de pessoas no alto escalão, que, se não houver poderes especiais garantidos pela Constituição, com prerrogativas pessoais inerentes ao cargo, no caso, prerrogativas e não privilégios, diga-se,
mas prerrogativas inerentes ao cargo para que se possa fazer uma apuração isenta, sem medo de ameaças, represárias e de se perder o cargo, e está aí a necessidade do vitaliciamento, da garantia da vitaliciedade do membro, para, diante desses poderes que o Ministério Público tem de enfrentar, ter garantia suficiente de que vai poder desempenhar seu papel de forma independente. E nisso, o desenho com que o Ministério Público foi construído, não estando dentro nem do Poder Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário, mas desenvolvido como um órgão de soberania, por possuir poderes de Estado, e soberano, porque depende da sua própria consciência e vinculada à lei, com o passar do tempo, constatou-se que o órgão incumbido e que melhor tem condições de apurar esses atos praticados por esse grupo do alto escalão do poder, efetivamente cabe ao Ministério Público. Então, houve efetivamente um amadurecimento, houve um amadurecimento das próprias leis no decorrer desse período, primeiramente com a construção dos crimes, a possibilidade de interceptação telefônica 96, os crimes, a tipificação de organizações criminosas. Teve uma lei de 2012 que tipificou o crime de organização criminosa. O amadurecimento da lei de improbidade administrativa, que apesar de ser de 92, ela houve a necessidade de amadurecimento dessa lei, com as possibilidades de atuação, mostrando as possibilidades de atuação do Ministério Público. A questão que se discutiu durante muito tempo, recentemente, não tem tanto tempo, 2, 3 anos, que é a possibilidade de o Ministério Público realizar investigações diretamente, né, o poder investigatório do Ministério Público, que foi reafirmado pelos tribunais, né? E diante dessa reafirmação do poder investigatório, isso possibilitou perfeitamente que o Ministério Público atuasse diretamente nessa caixa de um grupo que, se ficasse a cargo das polícias que estão vinculadas, não que não exerçam o seu papel, que exercem um papel exemplar dentro da sua condição de trabalho, exercem um papel fantástico para dar subsídios ao Ministério Público da acusação. Contudo, sabemos das limitações de pessoal, vinculação ao Poder Executivo, e isso já gera um desconforto para o próprio servidor, que apesar de ser servidor, ele está vinculado àquela estrutura do Poder Executivo. E por estar vinculado àquela estrutura do Poder Executivo, pode ficar à margem de represárias, de remoção a bem do serviço público, que quando se apura, há um desvio de finalidade que, na verdade, é com o fim de punir, ou com o fim de causar um constrangimento, e tudo isso retira desses órgãos vinculados ao Executivo, principalmente as polícias, federal, civil, estadual, polícia militar, retira essa total independência de ação. Algo que ocorre de forma diferente no Ministério Público, em razão da vitaliciedade e da independência funcional na atuação, por não estar vinculado a nenhum dos poderes, nem judiciário, nem executivo e nem legislativo. Ok. Doutor Rodrigo, com relação ao que se fala muito hoje no país, né, já faz algum tempo, isso que o nosso sistema prisional ele é um sistema que está falido. Eu não sei se o senhor acredita realmente que há uma falência nesse sistema prisional brasileiro, e se ele está realmente falido, qual seria assim, a melhor solução? O senhor teria alguma opinião nesse sentido, do que seria a forma possível de se melhorar, amenizar esses problemas que a gente vê aí de superlotação nos presídios brasileiros? Então, Flauber, a questão dos presídios brasileiros é algo, para mim, patente que efetivamente é um sistema falido. Por que um sistema falido? Porque inicialmente, quando o sistema as penas foram estabelecidas, a pena em si tem algumas funções.
a aplicação de uma pena tem algumas funções. E algumas dessas funções são a prevenção geral, né, para evitar que se haja a prática de novos crimes. Existe sim uma função retributiva para a pessoa que praticou o autor do fato tenha sim uma sanção pela prática daquele crime. Tem uma função de prevenção especial, né, para fazer com que a pessoa que seja presa e seja condenada, ele reflita sobre a conduta delituosa que ele fez e verifique que não compensaria a reiteração nessa conduta delituosa. E existe, sim, e principalmente, uma função de ressocialização das pessoas que são condenadas e levadas ao cárcere. Mas o que acontece? Diante do quadro do sistema penitenciário brasileiro, a gente tem hoje uma quantidade razoável, salvo engano, 450 mil presos para 250 e poucos mil vagas, né? Vagas nos presídios. Então temos um percentual de 1,6 presos por cela, né? E isso já demonstra uma falência no sistema, porque a superlotação impede que todos os programas que possam ser desenvolvidos na penitenciária não sejam desenvolvidos a contento. Além disso, o que acontece? Como não há um sistema de educação, não temos um sistema de educação que ocorra de forma satisfatória fora dos sistemas penitenciários. No dia a dia, percebemos de forma muito concreta a deficiência no sistema de educação do país, e quando eu falo do país de forma geral, Estado, município, existe essa deficiência. Então, temos como perceber essa dificuldade da educação, do fornecimento de educação de qualidade dentro do próprio sistema prisional. Não há uma oferta de trabalho relevante dentro do presídio, algumas vezes, algumas oficinas de trabalho com artesanato que muitas vezes não se agrega valor àquela atividade, muitas vezes a pessoa não vai conseguir ter um retorno financeiro àquela atividade, e por faltar essa estrutura, tanto educacional quanto de profissionalização desenvolvida nos presídios, de forma geral, claro que temos algumas exceções, mas de forma geral não temos essa estrutura, acabamos tendo uma grande massa de pessoas encarceradas, geralmente entre a faixa de 20 e 30 anos, ou seja, em pleno vigor físico e capacidade laboral, sendo desperdiçada, pessoas com baixíssimo grau de instrução, sem qualquer perspectiva de que, saindo de lá, vão conseguir exercer uma atividade lícita, remunerada, que dê para se sustentar. Agregado a isso, vão sair de lá com rótulo de ex-presidiários, e que as fichas de antecedentes criminais estão aí, além de informar a justiça que ele responde ao processo, mas indiretamente ou diretamente rotula aquela pessoa como ex-presidiário, e isso já lhe causa uma dificuldade de reinserção na comunidade. Então ele fica preso em condições subhumanas, não tem a devida assistência educacional, não tem a devida assistência em termos de desenvolvimento de trabalho, tem um tempo ocioso muito grande, repartindo o espaço com pessoas que praticaram diversos outros crimes e de inúmeras formas. Existe sim uma orientação, uma determinação na lei de execução penal, que é a individualização de cada um desses indivíduos, de acordo com a prática de cada uma das condutas, para que se dê o melhor tratamento e se preserve a integridade dessas pessoas. Contudo, diante da superlotação dos presídios, verifica-se também que há uma falibilidade nessa organização dos presídios, e os presos acabam tendo contato com uma gama de outros presos que praticaram inúmeros outros crimes de diversos fatores, e o presídio acaba virando uma grande faculdade do crime, que cabeça vazia, sem um estímulo para um desenvolvimento, vai, inevitavelmente, quando for colocado em liberdade, que fatalmente serão todos colocados em liberdade, se não forem mortos no cárcere, mas quando colocados em liberdade, retornarão
para a sociedade e com quase certeza que não melhores do que entraram. Temos cerca de estudos que cerca de 70% das pessoas que são presas e retornam à sociedade reincidem na prática de crimes. Daí percebemos o quanto está falido o sistema penitenciário e ele tem que ser reformulado radicalmente, partindo principalmente da atuação na fase pré, não após a formação daquele indivíduo e o seu encarceramento pela prática do crime, mas impedir que ele chegue a ter motivações para praticar o crime. E nisso, mais uma vez, esbarramos na conjectura política e econômica do país, que há uma falência externa de educação, de transporte, de trabalho, de assistência social, que transforma as pessoas mais vulneráveis da sociedade, as pessoas negras, as pessoas pobres, em alvo mais fácil, em pessoas mais suscetíveis de praticarem aqueles crimes que os levaram para a penitenciária. Certo. Então, essa é a minha visão do sistema penitenciário. É falido, sim, não resolve o problema social, e temos ainda, contribuindo com isso, a quantidade de presos provisórios que não ainda tiveram suas decisões ou condenatórias ou absolutórias e aguardam de forma preventiva no cárcere, aguardando a decisão, que contribui enormemente para a superlotação desses presídios, né, e, consequentemente, a dificuldade em organização desse desenvolvimento social. Certo. Doutor Rodrigo, a gente vê aí todos os dias, né, que cada vez mais o crime vem sendo cometido por pessoas até menores de idade. A gente tem percebido aí por reportagens diárias, né, que são mostradas em nível de jornais, rádio, televisão e qualquer meio de informação, né, nos dias de hoje, as redes sociais demonstram isso, e cada vez mais a idade vai se baixando. Hoje a gente tem crianças com 8, 9 anos cometendo crimes, fazendo tráfico de drogas, comandando grupos em favelas. E se fala muito, por essa razão, na questão da minoridade penal, de você reduzir a maioridade penal, fazendo com que essas pessoas mais jovens viessem a responder também pelo crime como se fossem adultos. Até mesmo, em resposta a essa quantidade de crimes que vem aumentando, e também ao Estatuto da Criança e Adolescente, que, embora seja uma lei muito bem feita, muito bem redigida, mas que talvez peque pela forma de punição, onde se dá um máximo de 3 anos, de medida de segurança para um jovem infrator que faz crimes como se adulto fosse. Muitas vezes até crimes piores, porque sabe que vai escapar às garras da justiça, uma vez que ele é inimputável. Nesse caso, qual seria a sua opinião com relação a essa questão da redução da menoridade penal? O senhor é a favor, é contra? Como é que o senhor se posiciona com relação a isso, uma redução da maioridade penal? Pois bem, Flauber, essa é uma situação também bastante sensível que, vez por outra, volta à mídia, volta à discussão popular, inclusive discussões de bares e restaurantes. Tem alguns assuntos que chegam no bar para ser discutido ou dentro do ambiente doméstico, é a questão da redução da maioridade penal. E eu enxergo particularmente essa discussão com uma certa preocupação. Porque existem, sim, como o senhor colocou, vozes que sustentam a redução da maioridade penal, sob o argumento de que esses adolescentes hoje em dia têm discernimento, já têm o devido discernimento para saber o que é crime e o que não é, então eles já votam, e se já podem votar com 16 anos de idade, também poderiam responder por crimes. Vozes de que há impunidade esses adolescentes de 16, 17, 18, 16, 17 anos de idade praticam os crimes achando que vão ficar impunes porque vão ficar submetidos às medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a redução, sustentando que a redução da maioridade penal seria a solução
para essa questão. O que eu tenho que colocar, Flauber, é que me preocupa primeiramente porque eu parto de dois pressupostos, na verdade de dois princípios, que é de direito criminal. Dentre eles é o princípio da intervenção mínima, né, do Estado. Quando se trata de direito criminal, se adota o princípio da intervenção mínima, e considerando também que o direito penal é um direito secundário, né, considerando que ele vigora o princípio da intervenção mínima e que é um direito que ele não pode ser aplicado diretamente, tem que se esgotar todas as vias para, enfim, se aplicar a questão do direito penal. A gente já verifica de antemão que existe um grande problema em querer se reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Porque, ao meu ver, não vai... O que se busca, ou que vai ocorrer, na verdade, com a redução dessa maioridade penal, não é se abarcar ou punir pessoas que tenham de certo o discernimento para a prática do ilícito. A única coisa que vai acontecer é transferir para o direito penal uma responsabilidade que o próprio Estado deixou de cumprir em outras searas. É como se fosse mais fácil reduzir a maioridade penal para punir essas pessoas do que prover os atos na formação dessa criança, desse adolescente, criança e adolescente que venha a praticar ilícitos, como a educação, saúde, moradia adequada, um programa de profissionalização. São questões caras para o Estado, que não são prestadas para o Estado, que são empurradas pelo Estado, que culminam com a prática desses crimes por pessoas de 16 e 17 anos de idade. E, em razão da intervenção mínima do Estado, conseguimos perceber que a redução da minoridade para 16 e 17 anos de idade, ela violaria um princípio, inclusive, do direito penal, que era intervir minimamente na sociedade. Se a busca ampliar a quantidade de pessoas que serão atingidas pelo direito penal, sem que antes tenha se adotado todas as medidas para impedir que essas pessoas de 16 e 17 anos de idade venham a praticar esses atos infracionais e crimes. Então eu tenho uma grande preocupação quanto a isso. Não vejo como uma solução da questão da criminalidade a redução da maioridade penal. Caso haja a redução da maioridade penal, essa discussão vai voltar a se reduzir, por exemplo, de 18 para 16 anos de idade. Não vai demorar muito para algumas vozes se insurgirem querendo reduzir a maioridade penal de 14 para 16 anos de idade. Porque vão ter adolescentes de 14 anos de idade praticando homicídios, praticando outros crimes hediondos, praticando roubos, furtos, e a tendência é empurrar para o direito penal o que tem que ser resolvido em outras searas, como saúde e educação, primordialmente educação. Sendo assim, a consequência, teremos, como a gente já tratou da questão da falência do sistema criminal, que a finalidade do sistema criminal é promover principalmente a ressocialização, devolver cidadãos melhores à sociedade. No caso, reduzindo a maioridade penal, estaremos indo numa contramão, que, sabendo que o sistema prisional não ressocializa ninguém, nem os que já estão com mais de 18 anos, imaginem o adolescente que, de certa forma, queira ou não, com um discernimento maior ou menor, mas ainda está numa fase de desenvolvimento, de 16, 17 anos de idade, ainda há uma maturação a ser atingida, condutas que são praticadas por adolescentes. Talvez, se ele tivesse um pouco mais de maturidade, com 23, 24 anos de idade, ele não praticaria, e essas pessoas seriam abarcadas e seriam lançadas no sistema penal e não seriam tratadas. Então, eu vejo com muita preocupação, porque essa redução vai colocar mais pessoas, vai superlotar ainda mais as penitenciárias, porque vai ter que se criar espaços para isso. O Estado vai gastar ainda muito mais dinheiro, ao invés de se gastar com escola e educação, vai gastar com manutenção de mais um preso em ambiente superlotado, custando caro.
sem prover a ressocialização, instruindo esse adolescente só com outras práticas delituosas ainda mais gravosas e empurrando mais uma vez o problema a ser resolvido. Então, não enxergo a redução da maioridade penal como a solução para os problemas. Esses crimes, os atos infracionais vão continuar sendo praticados. Há sim a necessidade, no caso, vão continuar sendo praticados, mesmo que se reduza a maioridade penal, só que a preocupação da sociedade vai passar a ser com adolescentes de 13, 14 anos de idade. Sim. E se for, e aí descendo até a opinião da vontade do clamor social, entender razoável. Então não vejo com bons olhos a redução da maioridade penal, sabendo, inclusive, que já há uma discussão, uma PEC, para que adolescentes com 16 anos de idade respondam por crimes hediondos, não foi votada ainda, mas existe sim essa discussão, mas não vejo, diante do sistema penitenciário atual, diante da questão biológica de formação desses adolescentes e diante da necessidade de, primordialmente, o Estado prover uma condição de educação, saúde, moradia e assistência social para essas jovens e suas famílias, não entendo cabível se buscar a última arma que o Estado tem, que é o direito penal, para tutelar o grande aumento de crimes, ainda mais se sabendo que as pessoas maiores de idade que estão presas não estão sendo recuperadas e estão saindo ainda pior. Ok. Vamos fazer agora mais um pequeno intervalo e gostaria de dizer que no próximo bloco vamos discutir a respeito de um tema não menos polêmico que esse que a gente acabou de falar, que é a respeito das audiências de custódia. Para você que está gostando do programa, por favor, compartilhe com seus amigos. Até breve. Programa Nossos Direitos. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em Belém do São Francisco. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. Facesf, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Programa Nossos Direitos. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em Belém do São Francisco. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. Facesf, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Programa Nosso. Boa noite, estamos de volta no nosso programa Nossos Direitos, onde estamos entrevistando o promotor de justiça titular da comarca de Belém de São Francisco, o doutor Rodrigo Amorim. Antes de irmos para o intervalo, eu disse que a gente ia debater agora um tema não menos polêmico do que o anterior, que seria a redução da menoridade penal, e o tema novo é com relação à audiência de custódia. Porém, temos uma pergunta aqui de um dos internautas, o radialista Eloy Neto Menezes, que gostaria de saber do senhor, doutor Rodrigo, se a redução da maioridade penal ela não resolve a criminalidade, né, cometidas pelos menores no Brasil, qual seria, então, a solução para isso? E o que é que outros países que já
tentaram resolver esse problema e alcançaram, né, essa resolução, fizeram nesse sentido? Então, Flauber, primeiramente, para se responder essa questão, temos de verificar quais são esses outros países que conseguiram reduzir a maioridade penal e tiveram êxito quanto a essa questão. Eu tenho conhecimento de países como a Suíça, como os Estados Unidos, não sei se a Finlândia, mas de alguns países que eu conheço, eu percebi que existe uma estrutura econômica e cultural desses países totalmente distinta do que ocorre aqui no Brasil. E nisso eu pego um gancho da questão da falência do sistema criminal brasileiro. Se nós tivéssemos um sistema criminal que efetivamente, um sistema penitenciário que efetivamente ressocializasse as pessoas que são custodiadas e são levadas para o cárcere, eu poderia talvez concordar com a ideia de que a melhor forma de tratamento de adolescentes entre 16 e 18 anos seria o seu encarceramento e sua submissão ao cárcere. Mas vimos que o sistema penitenciário não está estruturado dessa forma. Está estruturado com uma universidade de criminosos. Não vai se deixar de processar as pessoas, os maiores de idade que praticam crimes e não vão deixar de serem condenados. Contudo, sabemos que existe uma segunda parte do direito penal. E essa segunda parte é justamente o processo de reeducação. No âmbito jurídico, chamamos as pessoas que são condenadas através de uma decisão transitada em julgado os reeducandos. Maiores de idade são reeducandos. Contudo, sabemos que essas pessoas não são reeducadas. Se, diante disso, diante dessa questão fática, não temos uma perspectiva de que os adolescentes, nem os adultos que hoje são presos, e que, caso a maioridade penal seja reduzida, que esses adolescentes também não vão ter essa devida ressocialização, simplesmente estaremos também empurrando para o direito penal uma demanda que não é dela, que é de outras áreas sociais, e que não vai, de forma alguma, resolver, porque, inevitavelmente, todas as pessoas que entrarem no sistema criminal, no sistema penal, sistema prisional, eles vão sair. E, se vão sair com 17, 18 anos de idade, ao meu ver, uma opinião pessoal e respeito a opiniões contrárias, mas considerando que vão sair e não vai haver nenhum agregamento, não vai se agregar nada à construção desse indivíduo, principalmente nessa fase sensível, entendo que não é viável a redução da maioridade penal para buscar especificamente o seu encarceramento, com um fim específico de retribuição, porque no final das contas, a finalidade, apesar de todas as outras funções da pena, prevenção geral, prevenção especial e retribuição, nesses casos a gente verifica que está havendo apenas uma retribuição. E retribuir por retribuir, o combate à criminalidade não vai ocorrer porque eles vão sair com as progressões de regime e dentre outros benefícios. Em 3, 4 anos vão estar todos na rua e ainda, concordando ou não, imagino eu que piores e reincidentes, mais suscetíveis à prática de crimes. Então a solução para mim é realmente um investimento maciço no âmbito da educação, no âmbito de profissionalização e inserção dos jovens no mercado de trabalho, que se tira essa gama de pessoas vulneráveis que poderia, se não tivesse na beira não tivesse numa situação de vulnerabilidade, não atuariam. Se pergunta, poderia se colocar, existe o livre-arbítrio, porque eu sou uma pessoa de bem, meu filho não pratica. Ótimo que não pratica um crime, mas convenhamos que jovens que se encontram numa situação de pobreza estão muito mais vulneráveis a praticar um crime de latrocínio, para roubar um tênis, para ter um celular da moda, para ter um chapéu da moda, do que um jovem de classe média alta que vai... esse jovem de classe média alta ele não vai pegar uma arma de fogo para roubar
um tênis, um relógio, um celular. E são, infelizmente, esses crimes que acabam, que o braço do Estado, como não é muito longo, acaba tutelando. Então temos ainda outro problema que vai ser a seletividade do sistema criminal nessa situação. Só quem vai ser o único jovem e adolescente que vai ser preso vai ser o pobre, vulnerável, que não tem condição de constituir advogado ou a defensoria pública não chega para atender, enquanto outros jovens, além de não ficarem tão vulneráveis para a prática do crime, por não ter estímulo social, porque ele tem dinheiro para comprar, este não vai ser alcançado. Então ainda temos o problema da seletividade dessa redução da maioridade, prejudicando as classes mais pobres, que são as pessoas pobres e negras que vivem excluídas da sociedade de todas as formas. Ok, então pelo que eu entendi, doutor Rodrigo, a solução a gente poderia apontar seria uma questão de educação no país, né? De uma melhor distribuição de renda, de uma maior oferta de empregos para que tire o jovem da ociosidade. Portanto, não é uma situação micro, mas uma situação macro, onde todos os poderes, todas as forças da sociedade, de uma maneira geral, teriam que se unir para traçar novas metas para que o país possa desenvolver. Não é possível, né, isso eu falo diariamente nas minhas aulas aos meus alunos de direito tributário, que nós sermos um país onde a gente está classificado entre os 10 mais ricos do mundo, uma das maiores rendas per capita do planeta, e a distribuição de renda ser absurda, ao ponto de nós termos também no país, que está entre os 10 mais ricos do mundo, né, o maior número, né, ou um dos maiores números de pessoas miseráveis abaixo, inclusive, da linha de pobreza. Mas, mudando, né, nosso assunto com relação a sistema prisional, que também não deixa de estar ligado ao próximo assunto, né, uma vez que o senhor falou agora no bloco anterior, que um dos problemas também da superlotação do sistema prisional se deve também à questão dos presos provisórios, que ainda não foram a julgamento. E aí, com relação a essa questão dos presos provisórios, algo que representa hoje para a justiça uma maior celeridade, também tem sido visto não muito com bons olhos, né, com relação à questão da impunidade, né, que seriam as realizações de audiências de custódia. Né? Então, o que é que eu queria saber do senhor? O que é que representa, tá, na sua opinião, a realização dessas audiências de custódia para o grande número de presos provisórios no país? E, com isso, o que é que muda na ação da polícia? Então, Fábio, a audiência de custódia, ela passou a ser implementada de forma mais vigorosa nos últimos anos, né, em todo o país. Houve uma resolução do CNJ específica para regulamentar a audiência de custódia. E essa resolução do CNJ ela foi editada justamente para cumprir uma determinação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, no qual determina que todo preso em flagrante tem de ser submetido em até 24 horas ou imediatamente, prontamente, à autoridade judicial, no caso, o juiz. E, diferentemente de como ocorria antes das audiências de custódia, há uma cobrança, há uma determinação agora de que todo preso que for preso em flagrante seja submetido prontamente à autoridade policial, à autoridade judiciária, para que efetivamente se verifique as circunstâncias de sua prisão. E para que serve, efetivamente, quais são as consequências da audiência de custódia? Antes, não havia essa cogência de submeter de forma presencial o preso. A autoridade, o policial militar, fazendo suas rondas de rotina, verificavam a situação de flagrância, conduziam o indivíduo até a delegacia de polícia, a autoridade policial, o delegado de polícia, diante do seu conhecimento jurídico, verificava se era a situação ou não de prisão em flagrante, de homologação da prisão em flagrante, e submetia ao juízo representando pela prisão preventiva. O juiz homologava a prisão sem a presença da parte, homologava a prisão em flagrante e convertia a prisão em preventiva, entendendo os requisitos, né, do artigo 312 do Código de Processo Penal.
e em razão disso, muitas vezes o preso já ia preso e sequer passava pelo crivo do juiz, apenas informalmente, apenas de forma escrita, de forma bastante impessoal, sem aquele contato com o juiz. E é uma situação bastante diferente, porque o contato presencial é totalmente diferente do contato escrito. No contato presencial, buscou-se com a audiência de custódia permitir que o juiz, num contato direto com o preso, com o custodiado, o flagranteado, fosse entrevistado por ele, se verificasse primordialmente as circunstâncias da prisão, como foi a abordagem policial diante da sua, no momento da sua prisão, qual foi a conduta adotada, se todos os requisitos legais foram atendidos, se a família do preso foi comunicada, que muitas vezes o preso ia preso em flagrante e por algumas arbitrariedades ou dificuldades de pessoal das polícias por um lapso, havia um problema de comunicação da família, ou então o auto de prisão em flagrante demorava de chegar no juízo, ou então, infelizmente, em algumas situações haviam alguns relatos de tortura por parte dos policiais. Não que sejam a regra, mas que não podemos fechar os olhos para essa realidade. E a audiência de custódia visou justamente isso, fornecer uma garantia para o preso de ser imediatamente entrevistado pelo juiz no momento da sua prisão, para verificar a regularidade dessa prisão, verificar a regularidade de sua prisão, poder apresentar os argumentos que entender cabíveis. Não é uma oportunidade para se discutir se foi ele ou se não foi ele que praticou o crime, mas se verifica se efetivamente qual a medida conveniente a ser aplicada, a depender do caso concreto. O juiz, se vislumbrar alguma medida cautelar diversa de prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ele pode, diante da entrevista realizada com a parte, verificar qual a melhor medida a ser empregada, inclusive relaxar a prisão se verificar alguma ilegalidade, ou manter a prisão preventiva, mas nisso já com um contato direto e com o controle efetivo da prisão. Indiretamente, isso acaba respondendo uma das perguntas, que é o impacto na conduta das polícias, acaba inibindo ou então causando um senso de responsabilidade ainda maior nas polícias, tanto polícia civil quanto polícia militar, que já é inerente à atividade, mas isso chama a ordem, a conduta desses profissionais, para que se evite, mesmo no momento de exaltação que ocorre realmente na rua, é difícil trabalhar na rua, mas a audiência de custódia, diante da possibilidade do juiz ter contato direto com a parte para verificar se houve agressões físicas ou um relato da própria parte da possibilidade de torturas e tudo mais, há um chamamento das polícias para um cuidado maior na apreensão e prisão das pessoas que estão sendo levadas a juízo através da audiência de custódia. Dentro da pergunta, foi o impacto dessa questão na quantidade de presos. Ainda há estudos, ao que eu vejo, tem estudos que estão se realizando ainda, se há ou não, houve ou não a redução no encarceramento das pessoas quando da realização dessas audiências de custódia. Não sei precisar se houve um aumento ou diminuição quanto ao impacto efetivo dessas prisões. O que eu posso afirmar é que efetivamente houve um controle maior dessas prisões, a regularidade dessas prisões, por quem tem efetivamente o poder de decidir se vai manter aquela pessoa presa ou não, e se aquela pessoa, todos os elementos necessários para a prisão estão ali presentes. Isso é uma garantia para o cidadão, que muitas vezes ele pode ser efetivamente a pessoa que praticou o fato criminoso e, contudo, não ter os elementos necessários, ordem pública, garantia da instrução criminal, ou, dentre conveniência da instrução criminal, dentre outros dois, contudo, pode ser perfeitamente uma pessoa comum que tenha passado numa situação de abuso de autoridade, tenha se submetido a uma questão de abuso,
e que vai ser a oportunidade de poder relatar isso imediatamente ao juiz, que vai decidir finalmente se ele vai ser preso ou não. Então é uma garantia do cidadão, de forma geral, independentemente dele ter praticado o ato criminoso, o ato delituoso ou não. Então é dessa forma que hoje a audiência de custódia está estruturada, com a presença do juiz, obrigatoriamente do promotor de justiça, e do advogado de defesa ou defensor público, tutelando os interesses do custodiado. Ok. Doutor Rodrigo, gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso programa, dizer que foi uma honra, foi bastante esclarecedor, e que, na certeza de poder contarmos outras vezes com a vossa presença aqui, até porque são temas bastante polêmicos, que nós certamente teremos ainda muito a discutir. Desde já lhe agradeço e gostaria que o senhor deixasse um recado para quem quer seguir a carreira do Ministério Público. Então, primeiramente, agradeço mais uma vez o convite. É uma honra para mim estar participando do seu programa, ainda mais com temas tão interessantes e polêmicos que suscitam algumas discussões concordantes ou discordantes. E quanto a esse último questionamento, que eu posso colocar para quem busca a carreira do Ministério Público é, primeiramente, a vocação. Porque a atividade do Ministério Público, ela demanda a necessidade de se atuar com os direitos da sociedade, com os direitos de pessoas vulneráveis, de pessoas que estão excluídos da sociedade de forma geral, onde a saúde não chega, a assistência social não chega, a comida não chega, situações de abandono de família. E essas demandas chegam diariamente na Promotoria de Justiça e há necessidade de contato com essas pessoas, com os órgãos, com o atendimento das demandas sociais para que haja resolução do problema. Então, existe a necessidade de que haja uma vocação para isso. Sabemos que varia de personalidade ou não de cada um. Tem pessoas que preferem estar trabalhando em questões vinculadas mais ao papel, a questões de direito do Estado, ou mais limitado, esperando os problemas para serem resolvidos. E no Ministério Público há essa necessidade de trazer os problemas para si, de buscar os problemas também para procurar solucionar. E aliado a isso, não tem como deixar de observar que há necessidade de muito estudo em razão da necessidade de previamente ser aprovado no concurso público. Hoje, os concursos públicos estão ficando cada vez mais acirrados. A quantidade de pessoas que se formam hoje em direito, é uma prerrogativa ser estudante de direito, a quantidade de pessoas que se formam é muito grande. A quantidade de vagas para o Ministério Público, e assim como outras carreiras jurídicas de chefia, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria de Estado, não passa muito longe da quantidade de pretendentes a esses cargos. Então, tem muito mais pretendentes do que cargo. Então, exige-se uma carga de dedicação, de estudo, de disciplina principalmente, na elaboração e manutenção de um projeto de vida, inclusive. É um projeto de vida a aprovação em concurso público, principalmente nas carreiras, em todas as carreiras de concurso público, de forma geral, e nas carreiras de chefia, como Ministério Público, Magistratura, Defensorias Públicas e Procuradorias de municípios e estados. Então, essa é a dica. Força de vontade, foco e determinação, porque os concursos estão aí, disponíveis a todos, com editais abrangentes e abertos a todos que almejam a carreira pública, que é bastante compensadora por todo o que é possível ser realizado dentro de um órgão como o Ministério Público. Ok, doutor Rodrigo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, professor. Esse foi mais um programa Nossos Direitos. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Os direitos. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros.
Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em Belém do São Francisco. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet.